Olá, meus queridos alunos. Vamos aí para mais uma aulinha de Química. Tudo bem? Então vamos lá discutir um pouquinho aí a introdução ao estudo da Química. Muito bem, vamos lá. Então vamos aqui conceituar a Química. Vamos ler esse pequeno texto juntos para, a partir dele, darmos uma ideia para a Química, um conceito para a Química. Então, a maior parte das substâncias que utilizamos no dia a dia é resultado da transformação de substâncias encontradas na natureza, submetidas a processos físicos e químicos que alteram as suas características. Então, qualquer material que você utiliza no seu dia a dia, de alguma forma, ele veio da natureza, tá certo? E aí, ele passou ou não por processos químicos ou físicos e aí chegou até suas mãos. A maioria deles passou por algum processo químico ou físico, porque dificilmente você vai pegar o material da natureza, trazer para o seu dia a dia e utilizá-lo. Geralmente é necessário que ele passe por algum processo químico ou físico, tá certo? Em um laboratório. Então, como tudo à nossa volta é fruto de transformação química, podemos conceituar a química como sendo a matéria que estuda, a ciência que estuda a matéria e as suas transformações, certo? Mas o que vem a ser matéria? Simples, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. A cadeira, o lápis, a borracha, a sua mesa, a geladeira, você, eu, todos nós, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O nosso universo é formado por duas coisas, matéria e energia. Então, o que não ocupar lugar no espaço é energia. A eletricidade, tá certo? A energia que vem do sol, a energia liberada na queima da fogueira, tá certo? Mas o foco da química é estudar a matéria e as transformações que ela sofre. Olha aqui um exemplo de um tronco de árvore, que a gente chama de corpo, que nada mais é do que um pedaço, uma porção limitada de matéria. E a cadeira, que é um objeto, tem uma utilidade para o nosso dia a dia. Observe que a madeira veio do tronco de árvore, beleza? Vamos agora estudar um pouquinho das propriedades da matéria. E a primeira propriedade a ser estudada é a massa. Vamos ver aqui o que é massa e quais são as suas unidades. A gente pode dizer que, a grosso modo, a massa nada mais é do que a quantidade de matéria que um corpo possui. Lá na física, você estuda que a matéria, ou a massa, desculpa, está associada à inércia, que vai medir a tendência que um corpo tem a mudar o seu estado inicial. Beleza? Mas como medir a massa? A gente usa uma balança. Observe que você tem duas balanças. A da esquerda é uma balança de prato, a da direita é uma balança moderna. Não é verdade? Enfim, sendo uma balança simples, como essa da esquerda de prato, ou uma balança como esta aqui, mais moderna, não importa. Ambas servem para medir massa, quantificar a massa de um corpo. Mas quais são as principais unidades de massa? Bom, as principais unidades de massa são essas. O Tzinho aqui representa a tonelada, o Kg o quilograma, o G o grama e o Mg o miligrama. Dessas quatro principais unidades que utilizaremos de agora em diante, o Kg é a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Tranquilo? Mas como transformar uma na outra? Muito simples. Se eu tenho uma quantidade em toneladas e quero passar para quilo, é só multiplicar por 1000, que é 10 a 3. De quilo para grama, multiplica por 10 a 3, por 1000. E de grama para miligrama, a mesma coisa. Então, nesse processo aqui, tonelada, quilo, grama, miligrama, cada passadinha dessa, eu multiplico por 1000. Já voltando, é o inverso, é óbvio, eu vou dividir por 1000, dividir por 10 a 3. Tá bom? Vamos ver agora o que é volume. Volume nada mais é do que a extensão ocupada por um corpo. É mais uma propriedade aí, tá certo? Observe aqui várias vidrarias utilizadas no laboratório para medir volume. Observe que você tem aqui os balões volumétricos à esquerda, você tem aqui um Becker, você tem aqui um Erlenmeyer, você tem aqui uma proveta, você tem aqui uma bureta utilizada em titulações. Veremos isso
lá no conteúdo de Físico-Química no segundo ano, tá certo? Aqui embaixo, ó, as pipetas, tem a pipeta de cima aqui, ó, é a pipeta graduada, de baixo é a pipeta volumétrica, que tem uma barriguinha, ok? Muito bem. Como que a gente calcula o volume de um sólido com dimensões regulares? Muito simples. É só pegar aqui, ó, você vai pegar um auxílio da matemática. Se esse objeto, se esse sólido for um cubo, é só pegar o comprimento vezes a altura vezes a largura. De maneira bem simples. Só que aí eu tenho que utilizar artifícios matemáticos, lá da geometria espacial, para calcular o volume. Aqui, para essa formulazinha que eu dei, altura vezes comprimento, né, vezes largura, é para calcular o volume de cubo. Então você tem aqui esse cubo da esquerda, ele tem 10 centímetros de altura, ou seja, 1 decímetro de altura. Então se eu pegar aqui, ó, 1 decímetro de largura, vezes 1 decímetro de comprimento, vezes 1 decímetro de altura, teremos aqui 1 decímetro cúbico. Se esse cubinho fosse uma caixinha, essa caixa ela teria uma capacidade de 1 litro. Tá vendo? Aí esse outro da esquerda, esse outro cubo da esquerda, ele tem 1 centímetro de altura, de largura e comprimento, ou seja, 1 centímetro de aresta. Então, multiplicando aí essas 3 arestas, vai dar 1 centímetro cúbico, que é o mesmo que 1 mililitro. Essa caixinha aqui tem capacidade de 1 mililitros, ok? No Sistema Internacional de Unidades, o metro cúbico é a unidade padrão. E quais são as principais unidades? O metro cúbico, o litro, que é o mesmo que decímetro cúbico, como vimos anteriormente, e o ml, que é o mesmo que centímetro cúbico. Então, se eu quero passar de metro cúbico para litro, multiplico por 1000. E de litro para mililitro, eu multiplico por 1000. Olha que simplicidade. Se eu quero passar de ml para litro, divido por 1000. E se eu quero passar agora de litro, né, para metro cúbico, a gente divide por 1000. Tranquilo? Que é 1000 é 10 a 3, não é verdade? Vamos praticar um pouquinho de exercício. No exercício. Um frasco de iogurte informa que contém 320 gramas do produto. A quanto equivale essa massa em quilograma? Ele quer que a gente transforme 320 gramas para quilogramas. Então, amiguinho, eu sei que para sair de quilo para grama, multiplico por 1000. Mas fazendo o inverso, que é o que isso quer, de gramas para quilogramas, dividimos por 1000. Então fica bem fácil. Eu pego 320 e divido por 1000, que vai dar 0,32 ou 0,320. Muito fácil. Tranquilo? Essa é a maneira rápida. Tem uma maneira um pouco demorada, por regra de 3, mas também você faz. Ó, a gente sabe que 1 quilo tem 1000 gramas. É simples, não é? Então, 320 gramas tem X quilos. Cortando aí o grama de cima com o grama de baixo, teremos aí agora o seguinte, multiplicando em cruz. Quem está multiplicando o x passa dividindo, então 320 dividido por 1000 dá 0,320 quilos. Observe que tanto em cima quanto embaixo obtemos o mesmo valor. Então, ou você faz o método de cima ou o método de baixo. Tanto faz um como o outro. Eu prefiro de cima, que é mais rápido, beleza? Qual a massa em gramas de um bebê que pesa 4,356 quilos? Como é que vamos calcular essa? Vamos transformar aí. Então, transformando de quilo para gramas. A gente sabe que 1 quilo tem 1000 miligramas, ou seja, é só multiplicar. Se eu quero passar para gramas, multiplica o quilo por 1000, que eu vou obter aí. Então, 4,756 quilos vezes 1000 vai dar 4.756 gramas. Outra maneira, a gente sabe que 1 quilo tem 1000 gramas, 4,756 quilos tem X gramas. Corta aí os quilos e aí multiplica em cruz, tem a mesma conta de cima. 4,756 vezes 1000 dá 4.756 gramas. Muito bem. Olha, quantos litros de água cabem em uma caixa d'água com capacidade para 2,5 metros cúbicos? Vamos ver comigo. Então, 1 metro cúbico
tem 1.000 litros. Então, para sair de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1.000. Então, muito fácil. 2,5 metros cúbicos vezes 1.000 vai dar 2.500 litros. Então, essa caixa d'água tem uma capacidade de 2.500 litros, ok? Tudo bem? Mais um exercício. O rótulo de uma garrafa de água mineral informa: contém 1,5 litros. Quantos mililitros equivale esse volume? Muito fácil, porque a gente sabe que 1 litro tem 1.000 mililitros. Então, 1 vezes 1.000 vai dar 1.000, né? 1 vezes 1.000. Então, 1,5 litros vezes 1.000 vai dar 1.500 mililitros. Ok? 1,5 litro, 1.500 mililitros, ou 1.500 ml. Vamos a esse probleminha. Quantas xícaras de capacidade de 50 ml podem ser preenchidas com 1 litro de chá preparado? De novo, quantas xícaras de capacidade de 50 mililitros podem ser preenchidas com 1 litro de chá preparado? Então, como podemos fazer? Primeiro passo, transformar esse litro em ml. Então, muito fácil. De litro para ml, multiplica por 1.000. Então, 1 litro tem 1.000 mililitros. Perfeito. Sabemos que uma xícara tem capacidade de 50 ml. Então, 1.000 ml equivale a quantas xícaras? Corta aí o ml, multiplica em cruz, x é igual a 1.000, porque quem multiplica o x, parte dividindo, 1.000 dividido por 50. Então, 20 xícaras. Então, 1 litro consegue preencher 20 xícaras de 50 com capacidade de 50 ml. Muito bem. Bom, dando sequência às nossas propriedades, a próxima propriedade aí é a densidade, ok? Densidade é a relação entre a massa e o volume de um material. Olha aí para vocês, densidade é massa sobre volume, densidade é m sobre v. As principais unidades é grama por centímetro cúbico ou grama por ml. As duas se equivalem, já que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Tá bom? Para medir volume de gases, é muito comum utilizarmos a unidade grama por litro. Então, essas 3 unidades que aparecem para vocês aí são as principais unidades para medir densidade. Tá bom? Densidade versus flutuação. Olha que interessante. Você tem aí uma rolhazinha de cortiça, que são aquelas rolhazinhas de colocar em vinho, não é verdade? E um bloquinho de chumbo em água. Observe aí que a cortiça boia na água, já o chumbo afunda. Olha que interessante. Essa ideia de densidade e flutuação, de forma bem simples, você pode deduzir da seguinte maneira. Quem é menos denso que a água, nesse caso, vai boiar. Quem é mais denso que a água, afunda. Então, olha o termozinho que eu coloquei para vocês aí. A partir da análise da imagem, podemos concluir que a espécie que apresentar menor densidade boia na outra de maior densidade. Então, observe bem aí, ó. A cortiça tem menor densidade que a água, então ela boia. Caso contrário, ó, afundará. Observe que o chumbo tem uma densidade maior que a da água, então ele vai afundar. Então fique atento aí que isso é importante, tá bom? Vamos a alguns exercícios sobre densidade, para fixar isso aí. Um bloco de metal tem volume de 200 ml, guarde aí, e a massa é de 1.792 gramas. A letra A pede qual a densidade desse metal expressa em gramas por centímetro cúbico, ou grama por ml, que é a mesma coisa. A letra B pede o seguinte, qual o volume de uma amostra de 1 kg desse metal. Vamos fazer aqui as continhas. Ó, resolução. Letra A, qual a densidade desse metal expressa em gramas por ml? Muito fácil. A massa é 1.792 gramas e o volume é 200 centímetros cúbicos, ou seja, 200 ml. Dividindo um pelo outro, você tem aí o valor de 8,96 gramas por centímetros cúbicos. Muito fácil o cálculo da densidade. É só pegar a massa e dividir pelo volume. O outro exercício. Qual o volume de uma amostra de 1 kg desse metal? Vamos ver aqui. Muito bem. Densidade é massa sobre volume. Tá certo? Se densidade é massa sobre volume, observe que a densidade multiplica o volume. Então, eu posso trocar de lugar os dois. Ou seja, volume é massa sobre densidade. Então, volume é igual. A massa é 1.000 gramas. Por que a massa é 1.000 gramas?
Porque eu sei que 1 quilo tem 1000 gramas, não é verdade? Dividido por quem? Pela densidade, que é 8,96 gramas por centímetros cúbicos, que foi calculado no exercício da letra A. Então, 1000 dividido por 8,96 vai dar para a gente o volume de 111,6 centímetros cúbicos. Observe que o professor colocou aí, ó, gramas, tá vendo? Ó, grama por centímetro cúbico. Então aí foi um errozinho de digitação. Fique atento aí, tá bom? Porque o volume é dado em centímetros cúbicos, já que a densidade está em gramas por centímetro cúbico. Repetindo, o volume é igual a 111,6 centímetros cúbicos. Esse Gzinho aí você pode discriminar ele, tá bom? Muito bem. Olha mais um exercício bem legal aqui. Um estudante desejava medir o volume de um parafuso grande. Para isso, colocou água numa proveta, cilindro com graduação de volume. Olha lá, proveta é um cilindro que tem a graduaçãozinha em volume aí. E determinou o volume da água colocada. Perfeito. A seguir, jogou o parafuso dentro da proveta e determinou novamente o volume. Os desenhos abaixo ilustram o que ele observou. Observe que o volume sai de 80 e vai para 100 mililitros, ok? Letra A. Determine qual o volume do parafuso. Vamos ver. Inicialmente, o volume de água na proveta é de 80 ml, como vocês podem ver aqui, ó, 80. Quando colocamos o parafuso, o volume aumentou, é óbvio. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Para o parafuso entrar dentro d'água, foi necessário deslocar uma certa quantidade de volume. O volume final foi para 100 mililitros. Então, qual será a variação de volume? A variação de volume é exatamente o volume do parafuso, que é o volume final menos o inicial. O volume final é 100 ml, menos 80, que é o inicial. Então, a variação de volume, que é o volume do parafuso, que é o volume que o parafuso desloca, equivale a 20 mililitros, ou 20 ml. Ok? Esse é o volume do parafuso. Sabendo que a massa do parafuso é de 157,4 gramas, determine a densidade do material de que ele é feito em gramas por centímetros cúbicos. Muito fácil. Densidade é massa sobre volume. A massa é 157,4 gramas dividido por 20 centímetros cúbicos, que é o volume que nós encontramos na letra A. 154,4 dividido por 20 vai dar 7,87 gramas por centímetros cúbicos, porque é unidade de densidade. A densidade ela sempre tem uma unidade de massa por uma unidade de volume. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Ficamos por aqui, meus amiguinhos. Olha, estudem, resolvam atividades para fixar esse conteúdo, tá bom? Beleza? Nesse vídeo, nós estudamos a massa, estudamos o volume e a relação entre a massa e o volume, que é uma densidade. Que é a densidade. São 3 propriedades muito importantes. Tchau e até mais.